Iracema! Oi, oi, oi! A Lê também já entrou aqui. Ela vai participar com a gente da live. Vamos só dar um tempinho para ver se mais gente aparece por aí. Eu sei que vai aparecer. Oi, Ale! A Lê hoje tá. Hoje é o dia todo dela. É aniversário dela, mas eu tô aqui pra gente fazer essa live juntos. E eu sei que vai ser bênção na vida de todo mundo. Vai ser top. Tá bom, amiga, eu vou falar mais alto. Vou tentar. Vou te chamar aqui já. Pera aí. Ó, Ale, solicita. Solicita aí pra você participar que eu vou aceitar daqui. Espera ela aceitar ali. Oi! Oi, nossa, eu tô com um problema aqui, que pra te ouvir eu preciso do fone, só que o fone, ele é embaixo, e eu não consigo deixar o celular em pé agora. Ah, Deus Ué, amado. aí, ué. Segura o telefone. Não, não tem como segurar, não, eu quero ficar livre. Ah, eu tô segurando. Não É, tem onde. fica uma hora segurando pra você ver que bênção. Ah, Deus vai meu dar Jesus. vitória. Peraí, que eu tô tentando arrumar um jeito. Então tá, eu vou esperar você. Paloma, Peraí, tá. gente. Paloma, Cíntia. Nossa, assembleia em peso, ó. Entrando nessa live. Acho que a Paloma, na verdade, é da presbiteriana. Conseguiu, amiga? Não, ele não fica. Eu tenho. Ah, segura. Não, eu quero que você só tirar o fone. Fala aí alto. Eu vou falar alto. Você tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. Então tá bom. Então, você lembra que, na verdade, a ideia inicial em fazer essa live era a gente falar a respeito de algo que eu compartilhei com você, que o Espírito Santo trouxe para a gente sobre que nem tudo aquilo que a gente gosta integra o propósito para o qual a gente serve. E Sim. foi uma reflexão assim muito, muito, muito interessante Eu tô que a tentando gente achar fez um filtro, acerca de... amigo. Oi? Tô tentando achar um filtro, né? Você está preocupada com o filtro, mulher? Vou matar você. Ih, gente, tô perdendo a conexão com ela. A internet tá ruim. Tá legal agora? Entendeu? Então tá bom. Então, a gente ia, na verdade, a ideia inicial era falar sobre essa revelação que o Espírito Santo trouxe pra gente, porque nem tudo aquilo que a gente gosta integra o propósito para o qual a gente serve. E orando hoje à tarde, o Senhor nos deu uma direção quanto àquilo que compartilhar aqui, né? Eu lembro que algumas semanas atrás o Espírito Santo trouxe para a gente uma canção em comum no mesmo dia, que era aquela canção sobre o bálsamo de Gileade, do Diante do Trono. E hoje à tarde eu estava ouvindo essa música novamente. O Senhor trouxe para mim novamente esse tema da unção, né? Porque na verdade o contexto em que essa canção ela foi escrita foi um contexto em que o povo estava em idolatria e havia uma promessa de juízo sobre o povo para que eles se arrependessem do seu pecado e voltassem ao Senhor. E eu achei interessante que o Espírito Santo trouxe uma perspectiva um pouco diferente de uma das coisas que essa canção fala e traz, que é sobre unção, né? E o que é unção?
Unção é a capacitação sobrenatural dada por Deus para que a gente cumpra um propósito, né? E a reflexão que o Espírito Santo me fez fazer hoje à tarde era sobre como a gente tem tratado a unção de Deus e como a gente a utiliza para poder servir aos interesses do corpo de Cristo, né? E foi tão legal porque a gente sabe que a igreja está cada vez mais se modernizando em vários aspectos, mas a gente precisa entender e ter em vista que essa modernidade ela deve aprimorar algo que já existe e não corromper a essência das coisas, né? E uma ilustração que o Espírito Santo trouxe hoje para mim foi sobre, assim, comparando esses cursos hoje que são oferecidos para os líderes em formação e para as ovelhas também, para que elas experimentem uma unção e tenham e vivam assim processos que na verdade são naturais da espiritualidade a certo preço. E aí o Espírito Santo me levou lá no passado, me fazendo fazer essa reflexão histórica em que a igreja na Idade Média, na verdade, fazia a vinda de indulgências, oferecendo o povo à salvação a certo preço. E hoje a igreja moderna ela tem, de certa forma, se corrompido nesse aspecto, porque a unção, e aí eu quero citar aqui o exemplo de Davi, quando Davi foi ungido rei de Israel. Ele não se tornou rei de forma imediata. Entre o momento em que ele foi ungido pelo profeta e o momento do cumprimento do propósito, houve um processo, né? E nada disso se deu a certo preço, porque a unção é algo liberado sobre a vida da pessoa, né? E eu queria que você me ajudasse inicialmente a fazer um comentário acerca disso, amiga, sobre a unção, sobre os dons e sobre os talentos também, né? Que estão em constante atividade aí no corpo de Cristo. Tanto a unção quanto o talento são dons de Deus para nós, humanos, né? E são duas coisas diferentes. O dom e o talento são literalmente dádivas do Senhor para nós, e a palavra de Deus fala para a gente buscar os melhores dons. Então, é uma coisa que pode ser adquirida, é uma coisa que pode ser orada, pedida. Agora, unção é uma coisa que só o Senhor dá, e cada um tem a sua. Então, é intransferível, não tem esse negócio, eu vou transferir unção. A gente não transfere unção, entendeu? Não existe isso. Por quê? Porque Deus, ele vai fazer para você, vai falar para você e vai fazer em você aquilo que é necessário para você. Então, ele não vai transferir unção, ele tem uma unção específica para cada um. Só que a unção, ela tem níveis. Tem gente que tem muita unção, tem gente que tem pouca unção. Existe até aquele ditado, unção e outros não são. Não é assim? Então, tem esse parâmetro. O que eu creio é que, à medida que vamos nos aproximando do Senhor, à medida que vamos nos santificando, eu creio assim, o Espírito Santo, ele derrama unção. Entendeu? E já a questão de dons e talentos, quando você percebe um talento em alguém que você admira, que você acha legal, ore. A palavra de Deus fala, busque os melhores dons. Então, eu creio que são duas coisas diferentes. O problema hoje que nós vemos na igreja, da questão mercantilista, a igreja que virou um mercado, é a questão que eles querem vender a unção intransferível, e ela não... Deus não negocia nada no reino de Deus. É isso aqui, ó, dinheiro, nada. Nós, aqui na Terra, precisamos do dinheiro para fazer coisas, né? Sim. E isso a gente sabe. Então, a gente pede a Deus, que é o dono de todas as riquezas, para nos abençoar, ou então para enviar pessoas que têm condições financeiras para a gente fazer algum projeto,
e ser relevante na sociedade que a gente vive, com a unção que Deus já colocou e depositou na vida daquele que foi chamado primeiramente. Quando a gente lê o livro de Isaías, lá no capítulo 6, muito conhecido, quando ele fala que viu o Senhor assentado no alto sublime trono, a primeira coisa que aconteceu é que houve uma contemplação e a santidade do Senhor mostrou a Isaías quão horrível ele era. Ele falou assim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele olhou para ele e falou, nossa, tá ruim. Aí ele olhou para a volta dele e falou, nossa, tá ruim demais. Tá. Entendeu? Tá ruim demais. Só que esse é o ponto crucial. Porque o Espírito Santo, ele faz isso em nós. Ele nos mostra a nossa mazela. Quando nós nos deparamos diante do Senhor, a primeira coisa que ele não fala nada para nós, ele simplesmente se apresenta santo. Ele é o Rei Santo. Ele é a santidade dele nos constrange. É impossível não ser confrontado com a santidade dele. Quando nós passamos pelo processo, que é o processo de Isaías, que eu falo que é todo o processo do crente, o processo de contemplar, de ser confrontado, de entender a sua realidade, de falar, meu Deus, eu preciso. Só um minutinho, deixa eu tirar uma coisa que aconteceu aqui, que apareceu aqui. Quando Deus, ele começa o processo de santificação em nós, começa no contemplar. A gente olha para ele e fala, meu Deus, eu estou ruim demais. Uhum. E depois ele começa o processo de como? Ele envia um anjo, e ele pega uma brasa viva do altar, e vem com uma tenaz e purifica a boca. É assim que ele faz com a gente. E ele vai nos purificando ao longo do processo. Depois disso, é que ele começa a perguntar, quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele começa a falar, e aí, filho? Será que eu posso enviar? Você está no processo de santificação? E nada disso é negociável. Nada disso. Não. Nenhum dinheiro paga. Não tem como comprar a santificação. Como você falou do processo histórico, da questão das indulgências, não tem como comprar um terreno no céu. Existe um preço a ser pago. Existe um preço de renúncia. Sim. Entende? Aí Jesus, através do Senhor, porque o nosso Deus triuno se manifesta tanto no Velho e no Novo Testamento, ele pergunta, a quem enviarei? E ele pergunta para mim e para você todo dia, posso te enviar? E sim, a gente, quando responde, é a hora da capacitação da unção. É quando o Espírito Santo fala, filho, eu sei que você humanamente tem suas limitações, mas eu, o Senhor, eu vou te capacitar. E eu vou o quê? Te ungir para pregar as boas novas. Vamos no livro de Isaías também, no capítulo 61. Eu fui ungido a pregar as boas novas aos quebrantados. Não é isso? Isso. O Espírito Santo tem um processo na vida do crente. E esse processo não envolve dinheiro. Ele envolve, sabe o quê? Renúncia. Ele envolve amor. Ele envolve o tempo de falar assim, eu contemplei o Senhor, eu fui alcançado por Ele. Eu entendi que Ele morreu ali na cruz. Eu entendi que esse é o tempo para a minha vida e que esse Espírito Santo convenceu o meu coração de que eu não mereço nada e que Ele fez tudo por mim na cruz e que Ele está vivo, ressuscitou e eu posso ter relacionamento com Ele. E isso, dinheiro não paga. Não. E o que acontece, tanto na questão histórica, que a gente vê a questão histórica toda, o que acontece até hoje, tem muitas igrejas ainda com esse engano de demônios, doutrina de demônios, entendeu? Sim. E o que acontece é muito isso. E as pessoas, elas são enganadas mesmo. E a palavra de Deus fala no livro de Timóteo, e no Tiago também, não vos enganeis. Não vos enganeis com esse século, sabe? A gente precisa da unção de Deus. E a gente precisa, isso aqui, ó,
ouvidos abertos. Só que o ouvido aberto, ele carrega um peso de renúncia. Sabe por que as pessoas hoje em dia estão cegas e surdas? Porque elas não pagam preço de renúncia de vida com o Senhor. O próprio Jesus falou no livro de Mateus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é renúncia. Sim. É renúncia, renunciar a tanta vontade. Nós temos tantas vontades, e outras, temos vontades tão lícitas, que Deus aprova. Mas muitas vezes essas vontades se tornam idolatria em nós, só pensamos nisso, só queremos isso. E nós esquecemos do propósito inicial, daquele chamamento: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Sim. E muitas vezes eu vejo esse engano muito disseminado na nossa cultura evangélica, gospel, entendeu? Nós temos que sair dessa bolha. Jesus não é gospel. Jesus não é evangélico. Jesus não é cristão, ele é o Cristo. Sabe? Tem que sair dessa bolha. Jesus não está aí para ficar servindo um povinho que tem a cabecinha toda igual um cabresto, porque o pastor falou, porque o fulano falou. Não. Jesus, ele é a própria palavra de Deus, ele é o verbo encarnado. É impossível ser tocado pelo Espírito e viver de regra de homens, ou ser enganado por doutrina de demônios. Sabe o que está faltando o povo? Está faltando contemplar o Senhor e ser confrontado. Sim. Está faltando as pessoas entenderem que sim, você pode servir ao Senhor com suas finanças. E você deve investir no reino. Mas o dinheiro não pode ser o seu Deus. Sim. Eu creio que esse tempo, agora que nós estamos vivendo, é um tempo muito precioso. Está sendo difícil. Sim. Ficar em casa, voltar para casa, ixi, difícil. Mas é um tempo que o Espírito Santo está falando: eu não preciso do seu dinheiro. Tá vendo? O seu dinheiro não pode fazer nada. Você não tem dinheiro para conter a pandemia. Sim. Entendeu? Exato. Você não tem nenhum recurso humano agora, de uma forma rápida, né? Que possa conter a pandemia. Mas Sim. eu, o Senhor, eu sou a esperança da glória. Amém. Eu, o Senhor, eu sou aquele que pode, literalmente, abrir o mar, eu posso fechar o céu, eu posso abrir o céu, eu posso falar assim: acabou o coronavírus. Amém. Glória Entendeu? a Deus. Eu, o Senhor, posso fazer isso. Então, a igreja, ela precisa entender. A igreja não tem poder sozinha. Eu não tenho poder sozinha, você não tem poder sozinho. Nós temos poder em unidade, em voz uníssona, como corpo de clamar ao Senhor. Agora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O livro de Filipenses fala assim. Então, eu acho que a igreja precisa entender o verdadeiro papel e se posicionar para que a gente possa viver milagres, para que a palavra de Deus fala que os prodígios, as maravilhas, os sinais seguiriam aqueles que creem de verdade. Não é só aquele que crê, porque até demônio crê e treme, tá? E treme. O que está faltando, a igreja brasileira e a igreja mundial, ela precisa voltar o coração para o Senhor e ter temor do Senhor. E entender que o dinheiro não é o Deus de ninguém. Exatamente. De ninguém. Exatamente. E que não adianta, que a história já fala, desde o início lá, os erros históricos. Pessoas foram mortas por causa do mercantilismo, pessoas mortas espiritualmente e também na questão física. Sim. A Igreja Católica matou milhares de pessoas com esse discurso de indulgência. E hoje, a Igreja Evangélica está caindo pelo mesmo buraco, por essa doutrina da graça, uma graça que Jesus não deu, uma graça fácil, uma graça literalmente assim, porta larga, e que muitas vezes é falado assim:
A vassoura de, sei lá, de fogo, o paninho. Deus pode usar isso? Pode, ele pode usar o que ele quiser, ele usou a mula. Mas Deus não está disposto a negociar quem ele é e a glória dele para nenhum objeto, nem para nenhum ser humano, nem para a doutrina de demônios, nem para nada, nem muito menos para o Deus do século, que é Mamon, que é o dinheiro. Ale, uma das coisas que você falou na sua fala foi a respeito da santificação, né? E Sim. é tão interessante porque a gente entrou meio que nessa vibe falando um pouco dos profetas e você citou muito Isaías e eu gostaria de citar Jeremias para poder falar um pouco de santificação. Tem um texto assim maravilhoso, talvez um clássico entre nós assim, quando Jeremias ele vai até a casa do oleiro porque lá ele receberia uma visão do Senhor acerca disso, né? E o Senhor fala muito claramente, enquanto o oleiro fazia aquele vaso, que ele começa a questionar, na verdade, né? Será que Israel não pode ser como o vaso nas mãos do oleiro? E às vezes as pessoas elas têm essa resistência de Como tem? estar o vaso nas mãos do oleiro. Porque, como você falou, à medida que a gente contempla Jesus, a gente percebe aquilo que precisa ser mudado na gente, né? E, assim, como alguém que vive constantemente esse processo desde o início da conversão, a gente sabe que não é um processo fácil. Não é um processo fácil mesmo, sabe? Eu lembro que o Hudson falou naquela live que a gente até assistiu essa semana, que as pessoas às vezes procuram uma religião fácil, né? E elas vão para o cristianismo. Aí ele foi e falou, gente, procura outra coisa que cristianismo não é fácil, cristianismo é difícil. É como você falou, é renunciar-se a si mesmo todos os dias, né? E é interessante porque contemplar a Jesus, eu acredito que a própria ação da contemplação é algo muito difícil, porque a gente não gosta, às vezes, de estar sozinho e em silêncio com a gente mesmo, porque a gente tem essa resistência de confrontar a verdade do quanto a gente realmente não é nada. Sabe? A gente é limitado, a gente é finito, a gente tem essa, como que eu falo? Essa ilusão de que tudo aquilo que a gente faz garante a nossa segurança, o nosso bem-estar. Mas é como você falou, aí vem um coronavírus e tira toda a nossa estabilidade financeira, emocional, mental, sabe? E eu acredito assim muito, muito mesmo que nesse tempo o que Deus um dos propósitos e uma das coisas que Deus requer de nós é justamente esse mergulho de volta para dentro da gente e das nossas famílias também, sabe? É tempo da gente. É tão interessante que a gente estava falando aquele dia sobre o Descende, né? Não quero aqui entrar em tudo que a gente falou acerca do Descende em si, né? No Sim. sentido espiritual da coisa, mas foi Deus, ele tem as suas formas de trabalhar, né? Porque as pessoas que estavam ali estavam clamando por um envio de missionários às nações. E aí vem o coronavírus e manda todo mundo para casa. Então, assim, eu quero ser missionário para quê? Qual é a intenção? Será que é pregar o evangelho? Né? Porque se é de fato, deixa eu pregar para minha família, para o meu vizinho, para o meu... Existe uma coisa muito real nisso aí. A gente tem que entender isso aí, é um contexto muito interessante. Diga. Deus não trabalha, até comentei isso com você outro dia. Deus não trabalha com uma vida destruída na família para te mandar para outro canto. Sim. Não. Eu não converso com meu pai, eu não converso com Não. minha mãe, meu irmão, não converso com ninguém, mas eu vou lá fazer missão, lá no Afeganistão, entendeu? Sim. Com a vida Nosso toda Deus destruída. é um Deus de família. Se você não restaurar o altar dentro da sua casa, como é que você vai restaurar altares de outras casas?
Sim. Existe uma hipocrisia muito grande com essa questão. Gente, olha que interessante. Nós começamos aqui falando sobre a questão de Isaías, de o Senhor nos enviar. Eis-me aqui, envia-me a mim. Assim foi a resposta de Isaías ao Senhor. E lá no Descende, foi isso que aconteceu. O povo se juntou e ficou, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus Sim. falou, vou enviar você ao seu pai, à sua mãe, aos seus irmãos, aos seus vizinhos. Eu vou enviar você para dentro da sua casa. A sua primeira missão, eu estou dando. Ame os seus. Sim. Adorne os seus. Sim. Cuide dos seus. Sim. E essa é uma missão dificílima. Por quê? Porque a intimidade gera um negócio interessante. Quando a gente é muito íntimo de alguém, as pessoas conhecem nossos maiores defeitos, nossas maiores qualidades. Mas, quando a gente está muito junto, o atrito é maior, às vezes, do que as coisas boas. Não é assim? Sim. Sim. Então, o que acontece? Quem vai dar testemunho mesmo do Arthur, se o Arthur é um homem de Deus, vai ser o pai dele, a mãe dele, a irmã dele, minha mãe, irmã, por quê? Que convive comigo. Mesmo Sim. sabendo dos meus defeitos, mas sabe se é ou não é, se há hipocrisia ou não há, Sim. entendeu? Mas eu É. creio que Deus nos mandou para dentro de casa para literalmente fazer um resgate. A palavra de Deus lá no livro de Malaquias, no último capítulo, o último versículo, para ser mais específica, o profeta ele fala uma coisa muito séria. Ele fala que ele ia converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha isso. Para que o Senhor não viesse aqui e ferisse a terra com maldição. Se a terra... Olha, é uma condição. Olha que coisa interessante. Eu vou converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais, para que não haja um PTT aqui na terra. E Deus abomina. Então, o que eu vejo? Eu vejo que Deus está enviando todo mundo para dentro de casa porque a coisa vai ficar estreita demais. Vai estreitar. Eu também sinto isso. Entendeu? Eu acho que nós estamos ainda no começo das dores. Aí é uma questão de visão teológica que eu tenho. Eu sou midi-tribulacionista, entendeu? Eu entendo que nós vamos passar por tribulação. Aliás, eu já acho que já estamos em tribulação, estamos no começo das dores. Mas isso é uma vertente como eu acredito, como eu vejo, e cada um ali para acreditar da forma como quiser, porque a Bíblia dá margem às três vertentes, certo? Sim. Mas eu estou mais tendenciosa a ser amilevista. Então, é isso. Mas uma questão de entendimento ao longo da minha caminhada. Mas eu vejo que o brasileiro aqui, principalmente o brasileiro, eu vou falar daqui da nossa nação, porque eu não posso falar das outras nações, porque eu não tenho tanto conhecimento. O brasileiro está muito acostumado, é um filho mimado, está muito acostumado a ter tudo, está tudo bem. O brasileiro não sabe viver nessa escassez de ficar em casa. O brasileiro gosta de festa. O brasileiro gosta de... tá tudo bem e tal. Até dentro da igreja. Nossa igreja é uma igreja festeira, né? As congregações são festeiras e gostam de congressos e gostam de eventos. E isso é lícito e é bom demais. O problema é que a gente acostuma e quando Deus nos permite viver uma outra realidade, as pessoas ficam entristecidas. Elas não ficam alegres em Cristo e elas não entendem o cargo profético da casa. Exatamente. Entendeu? Cada um tem uma responsabilidade. Eu queria passar isso para as pessoas, um entendimento. Em cargo profético mesmo. Você tem uma responsabilidade com a sua família. Ponto. Sim. E Deus está voltando o meu coração, o seu e de todos nós, para entender que nós precisamos cuidar dos nossos. E nós precisamos acertar as nossas arestas. Tem bênçãos que o Senhor quer liberar para nós, mas tem bênçãos que estão condicionadas à honra de pai e mãe. Entendeu? A ter um movimento volta para casa.
E é muito importante, o Senhor está trabalhando isso nos nossos corações. Eu vejo isso de uma forma muito simples. O que um vírus está trazendo caos na nação, mas eu creio que o fruto vai ser grande e o Senhor colherá milhares de almas para Ele, porque o Amém. evangelho verdadeiro das casas, do lado do início, né, o evangelho que era pregado ali no início da igreja primitiva, está voltando a florescer, que as pessoas vão conseguir se amar mais, a palavra de Deus fala, suportai-vos uns aos outros. É o tempo. Sim, sim. E sobre... Como que eu falo isso? Sobre essa questão do encargo profético, eu me lembrei de uma palavra que o Senhor me deu durante uma célula. Eu tenho uma célula, né? A gente até voltou com essa célula recentemente. E eu lembro que foi muito, assim, aquela atmosfera gostosa de liberdade no espírito. E o Senhor trouxe uma revelação acerca de Moisés, né? Assim, só para falar um pouco disso, só para complementar o que você falou sobre encargo profético. Sim. Existem milagres e bênçãos mesmo que a gente só vai experimentar mediante um posicionamento, né? Muitas coisas não são destravadas na nossa vida como cristãos e como seres humanos mesmo que somos, justamente porque a gente não se posiciona naquilo que Deus diz a nosso respeito, né? Às vezes a pessoa ela permanece orando por uma coisa que não depende mais de Deus, mas dela mesma para poder acontecer. Isso aconteceu com Moisés. Moisés estava liderando aquele povo que era muito numeroso e começou a interceder ao Senhor porque eles estavam diante de um mar que não tinha para onde mais correr e estavam sendo perseguidos, né? Sim. Estavam sendo perseguidos por um exército. E enquanto Moisés orava, o que me choca, pessoalmente, foi aquilo que Deus falou para ele. Por que você ainda está clamando? Por que Né? você continua orando, né? Eu já te dei a autoridade que você precisa para poder abrir portas, para poder dar jeito nesse problema. Ergue a vara, que eu tô com vocês. Sabe? E às vezes aquilo que Deus espera de nós é esse erguer a vara, a semelhança de Moisés, para que o mar se abra para a gente, né? E eu creio profundamente, sabe, que Deus ele realmente está nos chamando para esse tempo em família. E eu gosto muito da metáfora da casa, sabe? Porque casa diz respeito ao nosso lar físico, terreno, mas diz respeito também a quem nós somos espiritualmente, né? Então eu acredito que Deus ele está nos chamando de novo para dentro, para o secreto, porque uma vez que a gente se dispor a estar neste lugar e sermos mudados por essa atmosfera, a gente vai mudar o ambiente em que a gente está também, porque não tem como. Se um se posiciona, todos os outros, querendo ou não, vão se posicionar também. Ainda assim, por exemplo, eu convivo aqui na minha casa, não somos todos cristãos. Meu pai ainda não confessou a Cristo publicamente. Mas através da minha postura e através da postura dos outros que estão aqui dentro, ele vai ver a luz. Eu creio. Né? E eu acredito que o que falta muito nas pessoas é essa postura, sabe, Ale? Eu fico vendo a quantidade de pessoas que falam assim, agora tem que fazer culto doméstico para mostrar que a gente não depende mais da construção geográfica. Amém, eu creio que a gente pode sim fazer culto e deve fazer dentro da casa da gente. Mas eu pessoalmente acho que a maior prova do evangelho, de que o evangelho é a verdade, de que Jesus salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo e transforma a vida do homem, ainda é a postura que a gente assume diante do mundo, porque a palavra nos chama de cartas vivas. Uma carta é para quê? É para ser lida. Sabe? A maior leitura. Gente, Jesus, ele, assim, abandonou não, deixou
toda a glória dele e tabernaculou entre a gente, caminhou entre a gente para poder mostrar para a gente o que é ser humano, sabe? E para mostrar o caráter de Deus para nós. Então, assim, como que as outras pessoas vão se converter se não dessa forma? Sabe? É verdade, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas às vezes a palavra ela não precisa ser ouvida e sim sentida e experimentada através do nosso exemplo, Por isso que nosso sabe? Deus é um Deus de quê? De amor. De E amor. quando a gente volta para casa, não é pelo muito falar, não é, ai, Sim, não, é demonstrar de verdade o amor. Falar assim, sim, eu importo. E isso pode trazer literalmente algo despertar na vida do outro, que às vezes não entendeu Jesus, mas sim. através do carinho, sabe? Quando você serve, quando você fala também que gosta, quando você elogia, isso também desperta no outro ser humano, né? As 5 linguagens, é bom a gente Isso. entender sobre isso. É bom, esse livro é um bom livro para ler, porque a gente Maravilhoso. começa a pensar assim, que o outro, como é que eu posso servir o outro? Como é que eu posso amar o outro? Como é que ele recebe mais? Eu acho importante. E eu acho que eu vejo assim, tá dentro de casa não é fácil, Não, mas é bom. Mas é bom. não é. É ótimo, ótimo. Eu lembrei de uma coisa, na verdade eu lembrei, mas esqueci. Ai, Jesus. É porque é tanta coisa que vai vindo na mente da gente, né? Tanta coisa. Ah, lembrei. Às vezes, eu acredito que o nosso erro como igreja brasileira é muitas vezes querer falar de verdades espirituais para quem não tem o Espírito Santo para poder entender. Eu lembro que você, uma vez, em uma conversa de líder para liderado, né? Porque para quem não sabe, viu, gente, a Lé é minha líder, então assim, eu tô aqui fazendo essa live com ela, mas se eu muito do que eu sou hoje é porque, ó, ela puxou minha orelha para muita coisa. Oi? É o Ah, Senhor. também. Ah, mas né, agradeço muito. Mas eu lembro que você me falou uma coisa que mexeu muito comigo. E você sabe, eu sou uma pessoa assim que tá todo o tempo refletindo sobre muita coisa. Mas eu lembro que você falou, Arthur, pare de jogar pérolas aos porcos, né? Que às vezes a gente recebe verdades tão preciosas no Senhor e na nossa ânsia de querer compartilhar, a gente compartilha com as pessoas erradas, que ainda não têm um Eu já sofri entendimento. muito disso, Arthur. E já Oi? chorei muito por isso. Eu Sim, a sofri e gente, já chorei. a Eu, gente eu, eu fica. tenho, eu tenho um grupo que eu falo com eles direto isso. Eu falo, eu tenho coisas para falar com vocês. Sim, Mas parece que não dá. não dá. Mas o Só livro não... de 1 Coríntios, no capítulo 3, no Sim, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu quero falar para vocês, mas vocês são muito carnais, eu quero falar como espirituais, vocês são carnais. sim, E isso acontece em todo tempo. Eu creio por isso, até vejo isso como igual Jesus, ele falou às multidões, sim, certo? Mas só aos 12 ele trouxe muitas coisas preciosas. Por quê? Porque a multidão não ia conseguir assimilar. E hoje em sim. dia eu consigo lidar muito bem com isso, apesar de que tem dia que eu choro. Porque eu queria que o povo despertasse um pouco mais. Eu falo, pelo Sim, amor de Deus. sim, Mas, ao mesmo tempo, cada um tem o seu processo, aí a gente tem que respeitar, sim, né? Mas real, tem pessoas que eu vejo potencial. sim. Tipo, quando eu te confronto, eu vejo Uhum, potencial. Você é um menino que uma coisa para mim é muito real. No meu dia a dia com o Arthur, como líder e liderado. É assim, ó. O Arthur é assim. Eu solto para ele uma bomba. Aí o Arthur, ele precisa de tempo para digerir. O é Arthur ele não verdade, consegue assimilar rápido. é E verdade. aí ele fica travado. Ele fala, não, não quero. E eu entendo, e eu falo, beleza, passa algum tempinho, outro, olha, eu já consegui entender aquilo, eu já consegui processar Aham, aquilo. E é muito bom.
Isso é muito bom. E eu acho que cada um tem um jeito. Eu já sou mais rápido que Arthur. Alguém falou pra mim, eu pego, eu falo, será? Eu só falo assim, será? Ai, não gostei. Eu rapidamente eu falo, então tá bom, se for de Deus, vai fluir. Eu sou dessa, eu sou rápida. Mas eu não posso exigir que o outro seja igual a mim, certo? Todo mundo é do jeito. Mas o que eu entendo é que tem gente, tem discípulos que nós vamos colocar eles diante da parede e vão falar assim, acorda, bora, bora, bora. É. E tem discípulo que você vai falar assim, eu vou falar algo com você, eu vou esperar o seu tempo. E assim, Jesus tinha, dentro dos 12, ele tinha isso. Sim. Não é isso? Ele tinha 3 ali, ó, que ele, ó, falava de coisas mais interessantes. Ele tinha um que ele destrinchava coisas maravilhosas. Então, eu creio que todo mundo no processo de ser líder de alguém, de ser mentor de alguém, vai ter essas diferenças. Tem gente que vai absorver mais rápido, tem gente que vai absorver no tempo. E isso é top nas duas linhas. A gente só precisa respeitar o tempo de cada um. Sim, sim, exatamente. E é interessante porque, assim, essa questão do tempo, eu me lembrei agora de uma experiência que eu tive recentemente com o Rafael, que é o meu pastor aqui da Assembleia de Deus. Né? Maravilhoso! Quero muito que você conheça o Rafael, com certeza ele deve estar assistindo a gente, que ele falou que ia assistir. Manda um beijo para ele, manda um beijo para ele. Beijo, pastor! Então, eu tive essa experiência, o Rafael me chamou para a gente visitar um rapaz. E esse rapaz, ele ainda não havia confessado a Cristo, né? Mas a gente teve na casa dele, e foi bênção porque, assim, a gente teve essa liberdade para compartilhar muito do Senhor, sabe? Não só com ele, mas com a família inteira. Mas, assim, ao sair de lá, esse rapaz, ele ainda assim não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, né? E eu achei interessante o comentário que o Rafael fez, que ele falou assim, Arthur, se fosse uma outra pessoa que tivesse vindo comigo, um pastor até conhecido meu, que me acompanhou durante muito tempo, Já até sei. ele tinha ficado até o rapaz levantar as mãos e confessar a Cristo como Senhor e Salvador. E aí eu fico pensando como às vezes a gente não entende esses processos de Deus na vida do outro e na nossa vida também. Porque a igreja ela não foi chamada para convencer, ela foi chamada para pregar. Você sabe a história do Júnior. Já te contei a história do Júnior. Quem convive comigo sabe a história do Júnior. Existem 3 Júniors dentro da igreja. Ó, o Júnior, Capeta Júnior. Sim. Tem o Espírito Santo Júnior e Deus Júnior. Entendeu? O que significa isso? É que a pessoa, ela se acha tão, né? Ela se acha Júnior, ela acha Deus, que é o que julga. E só Deus julga. Porque ele que tem o cetro de equidade. Ele que sonda o coração, pica o quadrinho, ele que sabe. Ele é o justo, perfeito juiz. Sim. É o Espírito Santo Júnior que quer convencer o outro. Eu quero, a qualquer custo, convencer o outro, entendeu? Ele precisa fazer o que eu quero. Sim. E tem o Capeta Júnior, que é o acusador. Olha, tem um tanto aí, não tem? Tem. Muito. É isso, é complicado. É bom. É bom a gente, assim, todos os dias fazer essa reflexão como igreja, porque a gente sabe que há um movimento muito perigoso de adesão e não de conversão. Sim. As pessoas assim, elas aderem a um movimento sem entender, talvez, aquilo que aquele movimento prega. Porque uma coisa é você ir ao templo e participar daquilo que ocorre lá. Outra coisa é você viver aquilo é que a gente compartilha. A gente compartilha sempre sobre a questão que a igreja está inchada. A igreja está cheia de gente que não tem nenhum compromisso com Deus. Sim. E Jesus, eu creio que esse tempo também é oportuno para isso.
É o Senhor que faz separação de joio e trigo. Ninguém pode fazer, porque se é arrancado, morre. Só o Senhor faz essa separação. E voltando à questão dele ser o perfeito juiz, porque ele esquadrinha tudo, ele sabe de todas as coisas. Ele é Sim, onisciente. O que sim, acontece é a igreja cheia de gente que não tem compromisso e que se intitula igreja, só que não. Ser igreja está enxertado na videira. Não tem como ser enxertado na videira e não dar fruto da videira, entendeu? isso, E aí o que exatamente. acontece? Há uma distorção, uma confusão muito grande sobre o que é ser igreja hoje. Ser igreja é ser parte do corpo vivo, organismo vivo de Cristo, sendo ele o cabeça. Não tenho como, não é porque frequenta uma instituição e senta no banquinho que eu sou igreja. Olha, Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja e muitos ficarão assombrados no dia do Senhor. Porque o dia que ele voltar e virar os céus, assunto aos céus, ele não pisará a terra. Ele Sim, só, os mortos ressuscitarão e nós, a igreja, e creio, em nome de Jesus, que eu e você, e que nós que estamos aqui, somos a igreja santa do Senhor, porque já temos consciência e fomos convencidos pelo Espírito, e que precisamos de Deus, que a nossa alma é cativa de Deus. Né? sim, Graças a Deus por isso, e que Cristo veio, e que ele morreu na cruz, e ressuscitou no terceiro dia, ele vive, e nós confessamos a Cristo, e vivemos de acordo com essa realidade, essa sim é a igreja. A igreja triunfante, não a igreja triunfalista que o povo está falando disso, não. Tipo, Deus vai te dar as coisas e você vai ser próspero e vai triunfar nas áreas da sua vida. Não é isso. A igreja triunfante, ela é sempre vencedora. Ela é sempre vencedora. A igreja sim, triunfante, ela anda alternadamente, aqui, ó, com Jesus. E ele vai andando e vai dando vitória. É assim. É assim. sim, Durante toda a história, o Senhor é maravilhoso. Ele dava vitória a Israel, o povo escolhido dele. E hoje nós somos enxertados nessa videira. Glória a Jesus por isso, que veio nos sim, alcançar, porque senão não teria salvação para nós. sim, Só não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? No sim. livro de Romanos, é Romanos 8, não é isso? Isso. Acho que é. Romanos 8, versículo 1. O que a gente precisa entender, o que a gente precisa entender é que a igreja triunfante, ela vai mesmo vencer todos esses obstáculos. Toda essa doutrina de demônios, toda essa doutrina de homens, tudo isso ficará para trás. Jesus está às portas. Se nós começarmos a nos posicionar como crente fiel, renuncio Sim. a minha carne, renuncio as minhas vontades, porque eu amo o Senhor. Aqui, eu até falei numa outra live, a live do Rafael, eu falei com o Rafael, que não tem como você viver uma vida com Jesus sem você renunciar às suas próprias vontades simplesmente por amor a Ele. Porque quem ama Jesus, é aquela história, quando a gente está apaixonado por alguém, o que a gente faz? E... A Sim. gente quer gastar tempo, a gente quer ligar, e fica aquela história. Ai, desliga você. Ai, desliga Sim. você. Ai, eu te amo, coraçãozinho. Quero passar tempo, quero ficar junto, quero conversar, quero saber das coisas que interessam àquela pessoa que eu estou amando. E a igreja, hoje, ela se perdeu nessa história. Tem tanto entretenimento, tem tanta coisa, que ela está esquecendo das coisas simples. O que meu Senhor quer? O que ele quer de mim? O que eu posso agradar a ele? Deixa eu ver. O que eu posso renunciar do que, do que eu gosto, mas que Jesus falou assim, não quero isso para você. Sabe? Isso. Isso. Falta amor. E falta temor, porque o temor, ele é o princípio da sabedoria. Porque a gente tem visto que pô, a igreja não tem sabedoria nenhuma, pô. Me Né? ajuda! Eu tenho que não tem temor, ué. Não tem Sim. sabedoria. Sim. Então, o que falta para a igreja é amor. Amar o próximo. O mandamento de Jesus foi amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo. As pessoas não se amam
portanto não conseguem amar a Deus, portanto não conseguem amar o próximo, e elas ficam nesse bananada toda, e a gente está vendo a confusão que a gente está vivendo. Voltem-se ao Senhor, convertam-se ao Senhor. Nós começamos a live aqui falando que vinde e voltemos ao Senhor, a canção, né, do Diante do Trono da Ana Paula, que nós temos cantado. É isso, vinde, voltemos. Que o Espírito Santo possa nos convencer novamente, nos converter novamente. Sim. É isso que Deus tem para nós. E Deus nos trouxe para dentro da nossa casa para nós termos relacionamentos uns com os outros em relação aos nossos familiares, mas também voltar o nosso coração, o secreto. Sabe? É muito importante. É muito importante. Nós estamos no final dos tempos. A nossa geração é a última geração pelas profecias de Israel. Sim. Nós precisamos entender que o nosso tempo está muito curto e que o nosso coração precisa se voltar de verdade para Jesus. De verdade mesmo. De falar, olha, eu não sei o que eu posso fazer. Sem o Senhor, eu estou perdido. A gente precisa muito entender que a gente não pode ser massa de manobra. Nossa. A gente não pode ser massa de manobra nem do governo, nem da instituição, nem do pastor, nem do missionário. Nós não podemos ser massa de manobra. A gente precisa voltar o nosso coração ao verdadeiro evangelho, o evangelho do reino, que fala de quem ele é, porque Jesus é a palavra. Ele é o verbo encarnado. Sim. Ele é a palavra. Amém. A Bíblia é uma biblioteca, um livro que contém a palavra de Deus, porque só Jesus é o verbo. Uhum. Isso é muito sério. Nós temos um norte, graças a Deus, pelo Senhor. Graças ao Senhor, que homens e mulheres e pessoas de Deus nos deixaram legado da Bíblia escrita e que eles passaram coisas e nos ensinam. Porque o Espírito Santo inspirou profetas e pessoas. Mas ele se fez carne. Ele se fez carne. E ele quis morar em nós. Ele quis, foi escolha dele. Desde a fundação do mundo, ele era o Cordeiro. E que o nosso coração se volte ao Cordeiro. O Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado de nós. Ele tira. Ele nos ajuda. Mas nós temos que ter o coração que é disposto a viver a renúncia. Sim. Vou compartilhar algo que eu compartilhei com você, mas que é mais íntimo. Hoje é meu aniversário, né? À vontade. E vou fazer 12 anos de convertida. Amém. E ontem à noite, conversando com algumas pessoas, o Espírito Santo falou algo tremendo ao meu coração. Nossa, foi lindo demais e eu tô mais grata ao Senhor hoje. Porque a tendência da gente é tipo, nossa, nós conversamos no começo da live. A tendência da gente é falar, nossa, não vai ter festa, não vai vir ninguém, não, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, porque a gente está acostumado com o quê? Está acostumado com todo mundo junto. A gente gosta disso, e é bênção. E o Espírito Santo falou comigo ontem assim, filha, olha para trás. E eu falei, em que sentido, Senhor? Ele falou, olha para trás. Olha, nesse tempo todo, o que eu demoli em você e o que eu construí em você. Amém. Você se identifica com aquela pessoa que você era? E eu comecei a olhar para trás. E eu pensando, Jesus, eu não sou nem a sombra daquela pessoa que eu era antes de conhecer o Senhor. Eu sou literalmente uma nova criatura. Eu nasci totalmente de novo. Eu tenho meus conceitos totalmente diferentes, meus pensamentos, meus sentimentos. Tudo foi restaurado por causa do amor de Jesus que me alcançou um dia. O dia que eu resolvi falar, quer saber, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara minhas feridas, me ensina a ter santidade. Olha aí. Um dia que eu falei, olha, Jesus, eu quero.
eu estou disposta a viver. E ontem eu fiquei olhando e eu falando, Deus, meu Deus, quanta coisa foi demolida mesmo. E a demolição, ela dói demais. É uma Dó, martelada em cima da outra. E ela dói. dói. Mas hoje eu olho, gente, eu não sou um castelo lindo, maravilhoso, que está todo construído. Mentira! Se eu falar isso para vocês, estão mentindo. Mentira. Mas eu sei que eu tenho alguns quartos que já estão prontos. Eu sei que a minha sala já começou a ficar arrumadinha. Glória a Na minha Deus. cozinha sai comida gostosa, porque eu alimento, Amém. entendeu? Eu bebo água, eu me sacio, porque ele é a fonte de águas vivas e ele tem me lavado. É perfeito, mas eu tenho vivido e eu contemplei a Alessandra de quase 12 anos atrás. E eu olhei para ela e eu falei, eu não sabia de nada. Muito obrigada, Jesus. Que gratidão encheu o meu coração de entender que essa obra, a obra de Deus, a obra, ainda está sendo efetuada em mim, mas essa obra, ela já tem coisas que já foram construídas e edificadas. Uhum. Eu tenho vivido isso no meu dia a dia. E o Espírito Santo me falou isso ontem. E hoje esse dia tem sido tão legal. Hoje eu acordei pela manhã, eu arrumei meu cabelo, eu passei uma base, eu coloquei um batom. Para nada, para ficar em casa, para não ver ninguém, certo? Mas para ficar bem comigo, para me amar, para me adoçar, para falar, Jesus, eu louvo a Deus que o Senhor um dia planejou a minha vinda aqui à Terra e Sim. me planejou, me colocou no ventre da minha mãe. E o Senhor já tinha contemplado tudo o que ia acontecer hoje. Hoje, dia 31 de março, eu nasci em 1981. O Senhor me fez, me formou. E hoje eu estou aqui contemplando o Senhor, agradecida por tudo que Amém. Ele já operou, tudo que Ele já fez, a obra dele em mim, em muitos pontos. Glória a E Deus. assim eu quero que você analise, você que está aqui na live, você, Arthur, e quem vai assistir depois, você tem uma autoanálise de falar quem você era. E aquilo que Deus já construiu em você, que Ele já demoliu, e aquilo Uhum. que Ele já construiu, que Ele já edificou. Porque com Sim. certeza você vai ter algo para você adorar o Senhor. Você vai ter Amém. algo para você falar assim: olha, Deus, o Senhor é maravilhoso demais. E Amém. é isso. E compartilhar com vocês, porque isso trouxe uma grande alegria ao meu coração. De coronavírus, a gente amaram para o Senhor. Amém. Amém. É, um dos temas que são recorrentes do lado é sobre identidade, né? Sempre entrando nesse tema, como você acabou de entrar, né? E é tão interessante porque a luta do ser humano hoje é justamente para poder viver uma identidade que só é encontrada no Senhor, né? E eu vejo que às vezes nós, como igreja, fornecemos meios para que as pessoas vivam essa realidade de uma forma um pouco equivocada, né? No início da live a gente falou um pouco sobre unção, que é a capa. Ah, gente, não vai dar para falar. Tem aqui tá mostrando para mim que tem 20 segundos restantes, vai ficar para a próxima. Então, termina e volta. Mas eu acho que não vai dar porque tá acabando. Beijo. Gente, obrigado por todo mundo que esteve com a Deus te gente. Fica pra... abençoe. Eu vou Amém, fazer uma gente. live agora lá no meu. Vai lá no meu que eu vou